Graça e paz, meus irmãos. Como vocês estão? Estão bem? Nós estamos com muitas saudades e orando ao Senhor para que logo estejamos juntos novamente. Meus irmãos, durante a leitura da Bíblia, em alguns trechos, uma compreensão do contexto, uma compreensão dos usos e costumes, como por exemplo dos vestuários, os utensílios de trabalho, eles nos ajudam a ter uma compreensão mais profunda sobre a profundidade da mensagem. Querem um exemplo? Em Lucas, capítulo 12, versículo 35, a palavra nos fala assim: cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. Bem, o que quer dizer estejam cingidos os vossos lombos? Há algum significado profundo, algum costume da época dos tempos bíblicos que inspirou esse texto? Outro exemplo, Gênesis capítulo 37, versículo 34, assim diz a palavra: então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Por que Jacó rasgou suas vestes? O que é pano de saco? São muitas perguntas que, entendendo o cotidiano, entendendo os utensílios do dia a dia das pessoas, eles ajudam a entender com maior profundidade aquilo que quis se dizer. Então, espero que esse vídeo ele possa dar uma ajuda, uma contribuição nesse entendimento. Tá bom? Amém e a paz. O guarda-roupa dos tempos bíblicos era básico. Uma tanga, talvez, era usada por baixo da túnica e também se usava alguma forma de cobertura para a cabeça. Calçados e casacos eram opcionais. As pequenas variações neste padrão durante os dias bíblicos ficavam no terreno das cores, material e estilo. A figura que vemos nos mostra um homem simples à esquerda, um homem preparado para o trabalho, o chamado cingir os lombos. Já vamos ver com mais calma o que isso significa. O homem ao centro mostra uma roupa preparada para o trabalho no campo, uma roupa rústica. Ele tinha uma túnica por baixo e um manto por cima. Já à direita temos um homem de posses, onde ele tinha uma túnica e um manto elaborado. É importante lembrar que nos tempos bíblicos bem poucos podiam adquirir roupas devido ao seu alto preço. Os pobres só tinham uma muda de roupa, portanto era comum trocar uma pessoa por um par de sapatos. E foi praticamente revolucionário dizer ao povo que desse a túnica de reserva, como fez João Batista. Abaixo nós temos uma figura de homens e mulheres com roupas finas, roupas daqueles que tinham posses. A túnica era peça essencial, sendo feita de 2 pedaços de material costurado de forma que a costura ficasse horizontal, à altura da cintura. Quando eram tecidas listas no material do tear, elas caíam verticalmente no tecido acabado. A túnica era como um saco em muitos aspectos. Havia uma abertura em V para a cabeça e cortes feitos nas 2 laterais para os braços. A túnica era geralmente vendida sem abertura em V, para provar que era realmente nova. O material podia ser a lã, o linho ou até algodão, segundo as posses do usuário. A túnica usada por Jesus deve ter sido da última moda, por não ter a costura central. Teares preparados para acomodar o comprimento total da túnica só foram inventados nos seus dias. Como nós podemos ver na figura, à esquerda nós temos um homem com seu cajado vestido uma túnica simples, uma túnica de um camponês, de uma pessoa sem grandes posses. As túnicas masculinas eram quase sempre curtas e coloridas. As das mulheres chegavam aos tornozelos e eram azuis, com bordados no decote em V, o que em alguns casos indicava a aldeia ou região da usuária. Em vista da túnica ser tão básica, ela era idêntica para homens e mulheres, exceto que a do homem era geralmente mais curta, em torno da altura dos joelhos, e a da mulher mais longa, na altura do tornozelo, e azul. Como nós podemos ver ainda nesta figura, à direita nós temos uma túnica de uma mulher, também provavelmente de uma camponesa. É interessante observar que a túnica da mulher vai até aos seus tornozelos, diferente do homem que é mais curta.
Agora, temos a apresentação de uma figura que nos mostra uma mulher camponesa trajando sua túnica e por cima o seu manto. À direita, temos uma mulher de posses, uma mulher rica que também, vestindo a sua túnica com seu manto, apresenta as vestimentas de forma bastante sofisticada. Uma passagem que chama a atenção é quando José ganhou uma túnica feita de muitas peças. As peças adicionais eram provavelmente mangas compridas que atrapalhavam quando havia serviço a fazer. Isso indicava que José não devia fazer trabalho pesado. Ele era o herdeiro escolhido para governar a família. É importante destacar que as túnicas feitas de pano de saco ou pelo de cabra eram muito desconfortáveis por causarem irritação na pele. Só eram usadas em épocas de luto ou arrependimento. Logo, nós entendemos agora quando em Gênesis Jacó vestiu pano de saco. Significa dizer que ele vestiu uma túnica feita com este material que era extremamente desagradável. Isso simbolizava a todos que estavam ao seu redor, bem como para Deus, uma situação de arrependimento, de humilhação ou então de luto bastante profundo. A túnica era presa à cintura por um cinto de couro ou tecido áspero. O cinto tinha, às vezes, uma abertura para colocar um bolso onde guardar dinheiro ou outros pertences pessoais. O cinto era também útil para enfiar armas ou ferramentas. Quando os homens precisavam de liberdade para trabalhar ou correr, levantavam a barra da túnica e a prendiam no cinto, tendo assim maior liberdade de movimento. Isso era chamado de cingir os lombos. As mulheres também levantavam a barra da túnica, no caso delas, para levarem coisas de um lugar para o outro. Logo, aprendemos o significado no Evangelho de Lucas, quando havia o chamado a cingir os lombos, devido às suas vestimentas, que numa condição normal limitava os movimentos, eles precisavam levantar e dobrar, prender ao cinto para que tivessem mais liberdade. Isso significava se preparar por um esforço bastante significativo, um serviço que demandasse bastante das suas energias, ou ainda uma preparação para uma batalha. Então, quando nós ouvirmos esse chamado, cingir os lombos, já entendemos o seu significado. O manto. Quando o indivíduo era suficientemente rico para comprá-lo, ou quando o frio exigia, um manto ou capa era usado por sobre a túnica. A figura agora nos mostra um homem e uma mulher abastados, que tinham condições de obter mantos bastante sofisticados, ou seja, era esta peça que vinha sobre a túnica. O manto era a única forma de proteção para muitos. Portanto, mesmo que recebido como penhor de empréstimo, ele tinha de ser devolvido ao dono antes do anoitecer, para que pudesse agasalhar-se na friagem da noite. Pela mesma razão, um tribunal judeu jamais daria um manto como recompensa. Na figura abaixo, podemos ver um manto de um trabalhador do campo. O outro tipo de manto era como um vestido frouxo com mangas largas. Quando feito de seda, era um traje de gala, e o indivíduo rico jamais sairia de casa sem ele, como podemos ver na figura exibida agora. Já os fariseus usavam franjas azuis na orla de seus mantos, a fim de que outros vissem que eles guardavam a lei. Em vista dessa prática tender ao exibicionismo, ela foi condenada por Jesus. Portanto, meus irmãos, quando no Evangelho de Mateus é citado um contencioso judicial que envolvia uma túnica e o Senhor Jesus recomenda que se desse inclusive a capa, isto era algo extremamente revolucionário para a época. Ou então em Lucas, quando é citada a possibilidade de um ladrão levar a túnica e é aconselhado pelo Senhor Jesus que se desse também a capa, isto era algo impensável. Depois de tudo que nós vimos, as vestes eram algo extremamente importante para as pessoas. A maioria tinha apenas uma e muitas delas tinham algumas durante toda a vida, talvez umas 3 ou 4 mudas. Quando em Gênesis é citado rasgar as vestes, isto significava um profundo lamentar, meus irmãos. Era uma tristeza tão profunda que aquilo que era algo de extremo valor era naquele momento abdicado, era rasgado para demonstrar
toda a sua tristeza e como sua alma estava machucada. Bem, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que ele tenha contribuído de alguma forma em ajudar no entendimento. Bem, quando você estiver lendo a Bíblia e você vir cingir os lombos, ou rasgar as vestes, ou vestir pano de saco, você já vai entender com um pouco mais de profundidade e vai entender um pouco mais o que aquilo queria dizer na sua integralidade. Bem, é isso, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor siga nos capacitando para que possamos cada vez mais compreender sua mensagem tão profunda e tão sublime. A paz.